Um detalhe que pouca gente sabe é que John Kennedy teve 2 caixões. Um foi comprado em Dallas, minutos após sua morte, e outro em Washington, a capital dos Estados Unidos. O presidente foi enterrado no caixão comprado por seu irmão, Robert Kennedy, em Washington. E Robert também teria o mesmo final que John, 5 anos depois. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que aconteceu com o primeiro caixão do presidente Kennedy e por que ele teve 2 caixões no mesmo dia? O presidente John Fitzgerald Kennedy perdeu a vida de forma trágica no dia 22 de novembro de 1963, nas mãos de Lee Harvey Oswald. Os fatos desse dia são de conhecimento público, e como sempre, muitas teorias surgiram sobre o que realmente aconteceu naquele dia de novembro. Algumas pessoas acreditam que John Kennedy foi eliminado pela CIA, pela máfia, ou ainda que Lee Harvey Oswald não era o único atirador, que havia um segundo homem em solo que o ajudou a completar o serviço. Depois que foi declarada sua morte no Parkland Memorial Hospital, ficou decidido que o corpo de Kennedy seria transportado para Washington, mas para isso, eles precisavam de um caixão. O serviço secreto entrou em contato com uma casa funerária que ficava a cerca de 4 km do hospital, chamada O'Neill's Funeral Home. Ela era de propriedade de Vernon O'Neill. Um agente do serviço secreto disse ao telefone que precisava de um caixão no hospital imediatamente. Vernon perguntou qual caixão ele iria querer, e o agente respondeu: "Traga o melhor que você tem." Vernon então selecionou o caixão da Handley Britannia da Elgin Casket Company, o mais caro que ele tinha. Pesava mais de 180 quilos, era de bronze maciço, hermeticamente selado e de parede dupla, o que talvez fosse a pior escolha possível para transportar um dos corpos mais importantes de todos os tempos de maneira muito rápida. E assim, Vernon carregou o caixão com mais 3 funcionários de sua funerária até o Parkland Memorial Hospital. Por causa do estado do corpo de Kennedy devido aos ferimentos que tiraram sua vida, o serviço secreto ficou com medo que líquidos vazariam do seu corpo para dentro do caixão, o que causaria um grande problema em Washington. Então, eles passaram 20 minutos forrando a parte interna dele com plástico e borracha. Em seguida, eles colocaram o corpo do presidente Kennedy na urna e foram em direção ao aeroporto. Porém, o caixão era extremamente pesado e o serviço secreto não sabia que ele ficaria preso no carro funerário. Ao chegarem no aeroporto, eles tentaram tirar o caixão que não saía. Então, eles usaram a força bruta e finalmente conseguiram, mas nesse momento, um pedaço do caixão quebrou. Subir o caixão pela escada pequena do avião Air Force One foi uma tarefa incrivelmente difícil, já que ele era muito pesado e grande e o espaço era minúsculo. Com isso, eles bateram o caixão enquanto o colocavam no avião, o danificando ainda mais. Na hora que aterrizaram em Washington com o corpo do presidente, eles usaram um elevador de cargas para tirar o caixão do avião presidencial, porém ele não tinha altura correta, ficando a cerca de 1,80 m do chão. O serviço secreto teve que tirá-lo de lá de cima, batendo mais uma vez o caixão e danificando ainda mais o que já estava bastante avariado. Durante a preparação para o funeral de estado, ficou bastante claro que aquele caixão estava inutilizável, então o irmão do presidente, o procurador-geral Robert Kennedy, mandou comprar um segundo caixão, no qual o presidente Kennedy seria enterrado. O primeiro caixão foi armazenado, houve discussões sobre o que fazer com ele, considerando seu significado histórico e a necessidade de garantir que não fosse usado de maneira inadequada. 2 meses após o enterro do presidente Kennedy, Vernon O'Neill solicitou ao governo federal um pagamento de $3.995 pelo caixão, o que equivale a $37 mil nos dias de hoje. Quando o governo hesitou, ele reduziu o preço para $3.495. Essa tentativa pública de cobrar pelo caixão do presidente Kennedy causou uma grande queda em seus negócios. O'Neill preferiria ter o caixão de volta, pois havia recebido ofertas de $100 mil de colecionadores. A família Kennedy insistiu para que o governo pagasse pelo caixão e pelos serviços de O'Neill, chegando a um acordo final de $3.160, e o caixão foi entregue ao governo. No final de 1965, uma lei foi aprovada para preservar qualquer coisa associada ao assassinato de Kennedy, mas o caixão foi uma exceção e foi decidido que ele deveria ser destruído. Em 18 de fevereiro de 1966, o caixão foi levado a cerca de 100 km a leste de Washington, até um ponto no Oceano Atlântico na costa de Maryland, um lugar que John Kennedy adorava. Às 10 da manhã, o caixão, perfurado com buracos e cheio de sacos de areia, foi jogado no oceano de um avião e afundou rapidamente. Aparentemente, John Kennedy havia mencionado o desejo de ser enterrado no mar. Avançando para 1999, após a trágica morte de John Kennedy Jr., filho do presidente Kennedy em um acidente de avião, ele foi cremado e suas cinzas foram jogadas a cerca de 160 km do local onde o caixão original de seu pai foi descartado. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Ajuda demais o canal começando. Comenta também, sua opinião é muito importante pra mim. De segunda a sexta ao meio-dia, eu trago um vídeo inédito e exclusivo pra você. Eu vou ficar esperando, hein? Até a próxima!